Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e agora nós estamos na aula 2, em que estamos comentando a NBR 12212, que fala sobre o projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. Então vamos lá? Vamos! Nós já vimos todas as definições na aula passada e agora nós vamos ver quais são as atividades necessárias para a abertura de um poço tubular. Vocês querem aprender? Então vamos ver. Vamos ver como funciona isso aqui. Quais são as atividades necessárias? O projeto, vamos aqui. O projeto de um poço tubular para captação de água subterrânea deve compreender os seguintes itens. Primeira coisa que você deve fazer é qual que vai ser o método de perfuração e que tipo de fluido estabilizante que você vai utilizar nessa perfuração. A locação topográfica do furo, a estimativa das profundidades mínimas e máximas desse lugar, qual que vai ser a estimativa da vazão desse poço, a fixação de diâmetros nominais úteis do poço e da perfuração, a previsão da coluna estratigráfica a ser perfurada, a previsão dos aquíferos a serem explotados, tipo e geometria e do potencial e nível pisiométrico, a previsão da cota do nível dinâmico, a avaliação das composições físico-químicas da água. Também é importante que num projeto de poço tubular você fala quais serão os métodos de aferição da verticalidade e alinhamento do poço. Você também tem que ver as condições de proteção sanitária, tanto superficial quanto subsuperficial. E você também tem que ver as recomendações de técnicas para controle e monitoramento da explotação, tudo bem? Então vamos continuar a leitura. Então aqui, agora a gente vai ver quais são os requisitos gerais nessa questão de definição do nosso poço, tudo bem? Uma das coisas mais importantes que a gente tem quando a gente faz análise de um poço é o seguinte, a vazão. Porque essa vazão vai definir se ele vai ser útil ou não para o que a gente está utilizando e também vai ser a partir da definição dessa vazão que órgãos de controle, como a DASA, por exemplo, aqui no Distrito Federal, vão falar qual vai ser a vazão máxima que você vai poder tirar desse poço, tudo bem? Então vamos aqui. O projeto de exploração do poço, o projeto de exploração que você vai apresentar lá na DASA para pedir o seu que eles liberem, que você abra esse poço, por exemplo, qual que vai ser uma das coisas que eles vão te pedir? Provavelmente eles vão te pedir o quê? Que você deve assegurar a vazão contínua e constante sem prejuízo da qualidade da água. Ou seja, você não pode poluir o lençol freático quando você for retirar a água do mesmo. E, além disso, deve ser controlado e monitorado essa vazão como parcela do recurso hídrico regional. Tudo bem? Vamos continuar. Proteção. Quais são? O que você vai ter que fazer para proteger o seu poço? O que você vai ter que fazer para proteger que o fato de você ter feito um poço que está chegando lá no aquífero, que é um bem de todos, né? A água é um bem de valor econômico que deve ser protegido. Como é que você vai fazer para que esse poço não contamine esse lençol? Vamos pensar. Primeira coisa que a gente tem que pensar nisso é a área de proteção do poço. O que seria essa área de proteção? É uma área circunscrita à laje sanitária e ela deve ser protegida com alvenaria, tela e cerca, tendo no mínimo 1 metro quadrado. Então, a área de proteção do poço é circunscrita à laje sanitária e ela é protegida com alvenaria, tela e cerca, tendo no mínimo 1 metro quadrado. Aqui, pessoal, o que eu fiz para que vocês conseguissem entender direitinho? Vou colocar algumas imagens aqui para a gente consiga entender qual que é essa área de proteção dos poços. Então, olha aqui, ó. Essa área circunscrita à laje sanitária, eu coloquei aqui a laje para proteger esse poço que eu acabei de fazer. E aí, ao redor dessa área, aqui, ó, como a gente pode ver aqui, o que ele fez? Eu vou proteger essa região, e eu vou proteger essa região como?
com alvenaria, tela ou cerca. Sendo que, no mínimo, essa região aqui que você está protegendo, ela tem que ter, no mínimo, 1 metro quadrado. Tudo bem? Vamos continuar. Nós também temos que falar, galera, do selo sanitário. O que seria esse selo sanitário, Launelli? É o seguinte, vamos ver aqui direitinho. É um espaço anular entre a parede da perfuração e a coluna de revestimento, com espessura mínima de quanto? 75 milímetros. 75 milímetros, galera, é a mesma coisa que 7,5 centímetros. E ela tem a finalidade de preservar a qualidade da água subterrânea e de proteger contra o quê? Contra contaminantes e infiltrações de superfície. E esse selo sanitário vai depender da geologia local, sendo aconselhável uma profundidade mínima de 12 metros. Então, vamos ver aqui algumas imagens para ver se vocês conseguem entender o que seria esse selo sanitário. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo aqui de um poço, que eu peguei essa imagem aqui da internet. Aqui, ó, aqui nós temos o cavalete de saída de água. Aqui o quadro eletro, a laje de proteção, que tá aqui, ó, a laje de proteção tá aqui. O tubo de boca, que tá aqui, esse tubo de boca. A cimentação sanitária de proteção, o tubo de revestimento. Nós temos aqui, ó, a rocha, o tubo edutor. Então, aqui a gente tem essa cimentação sanitária. Vamos ver outras imagens. Aqui, ó, aqui a gente tem um outro detalhe de como esse processo de retirada de água. E aí, ó, mais um, que dá pra gente ver direitinho. A laje, que você vai colocar aqui no topo para proteger a base. O tubo de boca, que tá aqui. O tubo de boca. Solo. O selo sanitário, que hoje a gente tá falando aqui, ó, que vai proteger. O que é esse selo sanitário? É um selo que vai estar entre o solo. E entre o nosso tubo. E qual que é um detalhe importante desse selo sanitário que a gente acabou de ler? Ela tem que ter no mínimo quanto, gente? 75 milímetros. Que é a mesma coisa que 7,5 centímetros. E apesar de aqui não estar em escala, o que ela fala que é o comprimento mínimo desse selo sanitário? Ele tá falando que no mínimo a gente vai ter 12 metros aqui de selo sanitário, tá bom? Ok. Nós também temos a laje sanitária, que vai ser uma laje de concreto. E qual que vai ser a área mínima dessa laje sanitária? Mínimo 1 metro quadrado de espessura e 10 centímetros. Ele vai ter uma espessura de 10 centímetros e a área mínima de 1 metro quadrado, concêntrica ao tubo, com declividade para as bordas. Bora ver isso aqui em detalhe? Olha aqui. Nós temos aqui uma laje sanitária e olha como que ela é. Ela tá aqui, ó, concêntrica ao tubo e ela tem uma certa declividade para as bordas para que a água não volte para dentro do poço. Eu tenho aqui uma foto que eu retirei da internet que você vê que, pelo menos aparentemente aqui nessa foto, aparentemente, né, a gente teria que ver com detalhes. Ela não aparenta ter essa declividade necessária aqui para as bordas, nessa imagem, pelo menos. E essa aqui é outra que, pelo menos por essa imagem, não parece ter os 10 centímetros necessários. Que ela deveria ter pelo menos 10 centímetros, sendo que deveria ter uma declividade para as bordas. Nessa que a gente não, pelo menos eu não consegui ver essa declividade para as bordas. E nessa aqui eu não consigo nem ver que ela tem 10 centímetros, tudo bem? Então, você percebe que, de acordo com a norma, isso aí tá um pouco... Isso aí a gente deveria rever essas lajes aí que a gente tá vendo, tudo bem? Aqui o lacre, nós também temos o lacre. O que seria o lacre? O lacre, o lacre, o objetivo dele é proteger de contaminações superficiais e ele vai impedir o acesso de animais, líquidos e outras substâncias. Perfeito? Perfeito. Vamos continuar, então. Nós também temos, aqui, ó, vamos continuar, requisitos específicos. Qual que é o diâmetro aqui da perfuração? O diâmetro de perfuração deve sempre levar em conta o diâmetro dos tubos e filtros a serem instalados, sendo aconselhável um espaço anular mínimo de 75 milímetros, que vai ser onde que você vai fazer o selamento, para possibilitar a livre descida da coluna de revestimento do pré-filtro e de um selamento seguro. Tudo bem?
E agora nós vamos ver aqui a questão do diâmetro nominal do poço. Qual vai ser o diâmetro nominal do nosso poço? O diâmetro nominal do poço deve levar em conta as características do conjunto de bombeamento e a sua profundidade de instalação. O diâmetro nominal é determinado pelo diâmetro interno do revestimento. Isso aqui é uma coisa que às vezes cai em prova. Porque cai na prova lá, qual que é o diâmetro nominal? Você pode ficar na dúvida se você vai considerar o diâmetro que é interno ou o diâmetro externo do revestimento. E aí, na norma, o que a gente fala? Que tem que considerar o diâmetro o quê? O diâmetro interno desse. Bora continuar aqui. E o que ele fala também? Ele fala que é recomendado que o diâmetro nominal mínimo seja de quanto, galera? 15 centímetros ou 150 o quê? Milímetros. Sendo tolerados em condições especiais diâmetros de 125 a 100 milímetros. Tudo bem? Então, qual que é a regra? A regra é 15 centímetros, mas em situações especiais pode usar 12 centímetros e meio ou 10 centímetros. Bora continuando. E nós temos aqui a câmara de bombeamento. Não, o revestimento. Em poços parcialmente revestidos, se deve alcançar no mínimo 3 metros na rocha não desmoronável. E nós também temos a questão aqui dos filtros. Nós temos aqui os filtros que vamos ter o filtro e o perfiltro. Bora colocar umas imagens aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. Olha aqui, ó. Bora agora, eu coloquei aqui as imagens aqui dos filtros. Nós temos aqui, pessoal, a região do selo, o filtro, o pré-filtro e o tampão fixo que fica lá no final. Agora que a gente já tá vendo isso aí na imagem, né? Isso aí que a gente tá falando, acho que vai ficar mais fácil agora que na leitura vocês entenderem aí o tema. Os poços cujos intervalos produtivos a serem aproveitados estiverem em aquíferos inconsolidados e ou desmoronantes devem ser providos de filtro. Ou seja, você está numa região em que existe uma grande chance de chegar partículas de solo, resíduos de solo no seu poço. Você vai ter que colocar o filtro. O diâmetro interno dos filtros deve ser compatível com os tubos lisos, com o diâmetro da bomba e com os implementos de explotação de água. E ser suficiente para manter a velocidade vertical máxima de 1,5 metros por segundo. Por que tem que permitir essa velocidade máxima, Lonel? É o seguinte, o que é um filtro? Um filtro, você vai ter aqui uma região porosa. Vamos imaginar que esse é o nosso filtro, uma região porosa. Tá, e daí? O que isso tem a ver com velocidade? Tá. Quando a gente pensa em vazão, qual que é a fórmula de vazão? Vazão é igual a área vezes velocidade. Então, nossa vazão está relacionada à área e está relacionada à velocidade. Tá, e daí? E daí que a nossa vazão é constante. Por que ela é constante? Porque ela depende do nosso poço, né? Então, é uma vazão constante, tá? Então já entendi que a vazão é constante, já entendi que vazão é área vezes velocidade, mas o que isso tem a ver com o nosso filtro? Tem a ver o seguinte, quando a gente pensa no somatório dessas áreas aqui, do filtro, se você tiver uma área muito pequena, o que vai acontecer? Quando você tem uma área muito pequena do nosso filtro, você vai ter uma velocidade muito grande. Então, você tem que, quando você vai fazer esse dimensionamento e considerando essa área do seu filtro, ela vai ter que fazer com que você tenha uma velocidade máxima. Você vai ter que fazer com que ela tenha uma velocidade máxima de 1,5 metros por segundo. Tudo bem? Continuando, as aberturas do filtro devem reter no mínimo, 85% do material do pré-filtro. Só um segundo, deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. As aberturas do filtro devem reter no mínimo 85% do material do pré-filtro.
A instalação dos filtros sem o pé-filtro, quando você fizer isso, deve reter no mínimo de 30% a 40% das partículas para coeficientes de uniformidade maior que 6 e 40 a 50 para coeficientes menor que 6. Tá, bora só escrever aqui bonitinho para que fique mais claro. Então, vamos imaginar que você vai aplicar um filtro. Só que esse filtro que você vai colocar, ele vai estar sem pré-filtro, tá? Você vai colocar um filtro, mas não vai colocar pré-filtro. Tá, e daí? E daí que é o seguinte, se você vai ter que analisar, quando você faz isso, o coeficiente de uniformidade. O coeficiente de uniformidade. Nelly, o que é um coeficiente de uniformidade? É o seguinte, existem solos que você tem partículas pequenas ou só partículas grandes. Esse é um solo bem uniforme, mas existem solos que são bem graduados, que aí você tem partículas de diversos tamanhos. Tudo bem? Então, esse aqui seria um solo bem uniforme. E esse aqui seria um solo pouco uniforme, ou seja, bem graduado. Ok. Então, aqui nós temos o nosso coeficiente de uniformidade. E aí, nesse coeficiente de uniformidade, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando o seu coeficiente de uniformidade é maior que 6, desculpa. Nosso coeficiente de uniformidade maior que 6. Deixa eu apagar aqui. Nós temos a possibilidade do coeficiente de uniformidade for maior que 6. E nós temos também a possibilidade do seu coeficiente de uniformidade ser menor que 6. Para o coeficiente de uniformidade maior que 6, você vai ter que reter quanto? Você vai ter que reter de 30 a 40%. E para um coeficiente de uniformidade menor que 6, você vai ter que reter quanto? Você vai ter que reter de 40 a 50%. Aqui, deixa eu jogar para cá, pronto. Então, bora traduzir. Você tem um filtro. E vamos imaginar que esse filtro vai ser sem pré-filtro. Nesse caso, você vai ter duas possibilidades. E para você saber qual das duas possibilidades você vai trabalhar, você vai ter que analisar o coeficiente de uniformidade. Coeficiente de uniformidade maior que 6, ou muito uniforme, você vai ter que reter de 30 a 40% do solo. Coeficiente de uniformidade menor que 6, você vai ter que reter de 40 a 50% do solo. Tudo bem? Basicamente é isso. Vamos continuar. Aí nós temos aqui a tabela de indicadores, que essa tabela de indicadores é basicamente para você saber se essa água que você está indo bombear lá, aqui vamos imaginar que aqui a gente tem nossa bomba, aqui tá pegando água aqui. Pode ser que essa água ela seja corrosiva, ou pode ser que essa água seja incrustante. Corrosiva é para pH ácido menor que 5, e incrustante é para pH básico maior que 8. E aqui nós temos a questão do pré-filtro. Bora pegar uma imagem aqui para a gente conseguir ver direitinho o que seria esse pré-filtro. Aqui nós temos o pré-filtro. Ok. Só cortar ela aqui 1 minuto. Pronto. Então, o que é esse pré-filtro? Aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui, lembrando, nós temos o selo, aí aqui nós temos o filtro, e nós temos também o pré-filtro. E aqui no final nós temos esse tampão fixo, tá? Vamos lá. O que é esse pré-filtro? Ele é um espaço anular mínimo entre a perfuração e a coluna de revestimento. Para a aplicação do pré-filtro deve ser de 75 milímetros.
ou seja, 7,5 cm. O material a ser utilizado como pré-filtro deve ter constituição mineralógica quartzosa, com grãos subarredondados a arredondados. Continuando, o conjunto filtro e pré-filtro deve reter no mínimo quanto, Launelli? 90% em massa da formação geológica, tá bom? Então, olha, se você tem uma situação em que, bora aqui, eu não tô conseguindo voltar a página, mas se você tem a situação que você só tem um filtro sem pré-filtro, aí você tem aquilo que você pensa na coeficiente de uniformidade maior que 6 ou menor que 6, e aí, quando você pensa no coeficiente de uniformidade menor que 6, você vai ter uma porcentagem, e no coeficiente de uniformidade maior que 6, você vai ter outra porcentagem, tá bom? Aqui, quando a gente pensa no filtro sem pré-filtro, é aquilo que eu tinha acabado de falar. Coeficiente de uniformidade maior que 6, você vai reter 30% a 40%. Maior que 6, 30% a 40%. Menor que 6, 40% a 50%, tá bom? Então, aqui, e já quando é com filtro e pré-filtro, 90%. Vamos continuar. Determinação da vazão de explotação. Como é que você vai determinar qual que vai ser a vazão de explotação, que é aquela vazão ótima que você pode utilizar? Você vai ter que fazer um ensaio de vazão com duração mínima de 24 horas, com vazão constante. E aí você vai ter que fazer o tempo de medição e da recuperação, e deve ser suficiente para que atinja no mínimo 80% do rebaixamento medido. E nós temos também que, para poços com vazões superiores a 5.000 litros hora, você vai ter que fazer o ensaio de vazão de forma escalonado, que visa medir as perdas de cargas e vazão explotável. Tudo bem? Perfeito. Bora continuar vendo aqui. Aí aqui a gente tem o selamento, e aí a aula termina. Finalmente, o que vai ser o selamento? O selamento tem o objetivo de prevenir riscos de contaminação ou mineralização, e vai ser feito utilizando uma mistura de água e cimento ou pellets de argila expansiva. Não sei se essa palavra eu pronuncia da forma que eu fiz. O processo de selamento deve permitir o fechamento do espaço anular concêntrico ao revestimento. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A profundidade de instalação da bomba deve ser definida em função da vazão dinâmica. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a NBR 212. A gente termina a aula por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.